Olá, meus queridos, a paz e graça, eu sou o Pastor Machado e aqui estamos trazendo aqui mais um vídeo do canal PR Machado. Eu quero aqui, desde já, aqui agradecer a todos vocês que já são inscritos e a você que está chegando, olha, seja muito bem-vindo, tá bom, querido? Eu quero aqui abordar o seguinte tema nesse vídeo: morrer por Cristo ou adorar a Satanás, querido? É o tema que nós iremos abordar nesse vídeo. Mas antes, eu quero pedir a você, querido, olha, que está nos acompanhando, se você gostar, olha, deixa o like, deixa seu comentário, tá bom, querido? Olha, se você puder compartilhar, divulgue aí esse trabalho, tá bom? Para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado, tá bom? Vamos aqui em Romanos, no capítulo 6, e o versículo 11 nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, nós vivemos em um mundo marcado, claro, por mortes, né, querido? A morte tem acompanhado, é claro, a civilização, raça, povos, e por que não dizer também, né, querido, toda a humanidade. Nós sabemos que a morte ela entrou por causa de um homem. A Bíblia Sagrada diz, o próprio apóstolo Paulo, que por causa de um homem entrou a morte e também o pecado no mundo. Então, a humanidade toda ela está condenada a morrer. Mas nós não queremos falar aqui somente da morte física. Isso também nós incluímos a morte espiritual, querido. Então, o que nós precisamos aqui no mundo em que nós estamos vivendo? Um mundo que se abre a televisão, se fala de morte. Morte por guerra, por acidentes, né? Por enforcamento, por até mesmo pessoas que foram mortas, que foram para um rio e lá morreram afogadas, e outras que tiraram a própria vida, né? Então, sempre está se ouvindo a falar da morte, né? Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, é o que eu quero aqui trazer essa alerta para você, querido. O tema que nós estamos abordando aqui: morrer por Cristo ou adorar a Satanás. Nós temos aqui, querido, um texto da palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra aqui, o apóstolo Paulo falando aqui, lá em Efésios, aliás, Filipenses, no capítulo 1, e o versículo 21, quando ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, o que é preciso as pessoas fazer? Ou seja, o que nós precisamos fazer? É preciso morrer para o pecado. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É preciso morrer para o pecado, para alcançar a vida eterna. Ou seja, esta é a morte que resulta a vida eterna, querido. Então, morrer para o pecado é viver para Deus, a qual o apóstolo Paulo está aqui trazendo essa informação. Então, amados, olha, digo para você, quantas pessoas têm deixado de viver para Deus, têm deixado de viver para Cristo, ou seja, morrer para o pecado, abandonar o pecado, mas preferem muitos deles viver na prática do pecado. E quando se vive na prática do pecado, está morto para Deus. E o que vai acontecer, querido? Vai adorar a Satanás. A palavra do Senhor nosso Deus, ela vai nos dar essa orientação no Apocalipse, que eu vou ler aqui para você, no capítulo 13, querido. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus, lá no Apocalipse capítulo 13, que eu vou ler aqui para você. Olha o que está escrito aqui no versículo 4. Diz assim: e adoraram o dragão, que deu à besta seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ou seja, isso aqui está falando aqui, sabe de quê? É claro, do anticristo e do falso profeta, querido. Então, o anticristo ele está se articulando
Ele vai se erguer como se ele fosse o próprio Cristo, para enganar as pessoas. E diz a palavra que as pessoas se curvarão a ele, adorarão como se ele fosse Deus. Então, eu quero dizer para você, querido, olha, que ainda há tempo de você se voltar-se para o Senhor nosso Deus. É melhor você morrer agora por Cristo do que você adorar a Satanás. Porque todas as pessoas que se esqueceram de Deus, que viveram na mentira, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, quero te deixar esse texto da palavra de Deus para a sua meditação. Um abraço, que Deus te abençoe. Se você gostou, deixa o like, deixa comentário e compartilhe. Até o próximo.